Opa! Eu tô aqui no centro. Hoje é terça-feira. Para ser bem sincero mesmo, não esse final da tarde, assim, no meio da tarde, até agora não tá sendo dos melhores. Eu tô sentindo que o meu pensamento não tá sendo dos terrenos mais férteis para se para se plantar ideias. E eu comecei a pensar por que não aproveitar esse momento para gravar um conteúdo nu e cru e falar um pouco sobre isso também, um pouco sobre a realidade por trás das energias elevadas, de boas vibrações, de querer tudo isso. E eu sinto que em todo lugar hoje existe muito uma cobrança pra gente estar muito bem o tempo inteiro, se sentindo bem o tempo inteiro. E óbvio, isso é bom, isso é válido. Quem não quer se sentir bem? Mas eu acho que a gente acaba se desacostumando um pouco também com o sentimento de estar neutro, de estar estável. A gente quer estar o tempo inteiro naquele nível elevado de energia, dopamina lá em cima. E isso explica também o fato da gente gostar tanto de estar rolando nas redes sociais, porque isso faz com que a gente fique liberando dopamina o tempo inteiro. Então a gente acaba se viciando e viciando os nossos receptores de dopamina, né? Os receptores dopaminérgicos, que é o que regulam as nossas emoções. E quando isso fica viciado, a gente acaba sentindo uma dificuldade de se sentir feliz ou se sentir bem em momentos em que tem uma baixa, né? Porque parece que o que era para ser normal, o meio, né? Não tristeza, depressão, mas o que era para ser normal parece que ele perdeu essa referência. Parece que ele acaba descendo muito, enfim. E talvez seja mais uma deixa para poder mais uma vez estar longe das redes sociais. Mas como estar longe das redes sociais, sendo que eu trabalho com isso, trabalho com social media, e além de trabalhar com social media, eu também atendo, não atendo clientes, mas eu trabalho com social media atendendo os clientes, mas além disso eu também tenho a minha própria página no Instagram, onde eu tenho um projeto, onde eu incentivo a postagem de conteúdo diária. Então eu acabo entrando nessa dualidade entre estar online e não estar online, e não querer estar online. Apesar de eu acreditar sim que a criação de conteúdo ela tem um benefício, principalmente nesse formato, no formato clássico do YouTube, né? Onde a gente pega a câmera e vai gravando infinitamente. Eu acho que é um formato muito válido, porque a gente consegue discorrer ideias e trabalhar ideias e filosofar em cima dessas ideias de uma forma melhor e sem preocupação com a questão de tempo, porque isso não é uma coisa que entra pro YouTube. Agora, para redes sociais como Instagram, TikTok, YouTube Shorts, esse estilo de feed, né, feed de rolagem infinita, faz com que os feeds e os vídeos, né, os conteúdos sejam cada vez mais curtos, né? Até uma pesquisa que mostra que a atenção do ser humano está em 15 segundos ou menos, e é por isso que a gente vê hoje vídeos conteúdo rápido, como tal, não sei o que, como resolver tal problema. 15 segundos de conteúdo já começa a repetir o vídeo. E a gente fica nesse loop, 15 segundos. Próximo vídeo, a gente vê 5 segundos, já enjoou. 5 segundos já enjoou, 3 segundos já enjoou. Então a gente fica cada vez mais viciado
em coisas rápidas, em coisas instantâneas, né? Mais rápido que um miojo. E as coisas na vida real, elas não são assim, né? Elas são a passos lentos, perdão. Não necessariamente, sempre o tempo inteiro as coisas acontecem a passos lentos, mas elas definitivamente, as coisas na vida definitivamente não acontecem da mesma forma como é colocado, como é vendido na internet. Tem um vídeo meu dentro do meu Instagram onde eu falo a respeito. Aliás, tem aqui no YouTube um vídeo onde eu falo a respeito do salto quântico. O vídeo que eu fiz no Instagram ele é só um corte, um pequeno recorte do que é a ideia geral do vídeo do salto quântico. Quando eu falo de salto quântico, parece que pode parecer para alguns que não interpretaram direito, mas eu vou explicar aqui. Pode parecer para alguns que... Acabei de ver que a bike está aparecendo ali no vídeo. Vídeo bike, tá? Isso aqui é uma bike. Pode não parecer, mas é uma bike. Vou mostrar para vocês. Pode parecer para alguns que quando eu estou falando de salto quântico, eu estou querendo dizer que você vai mentalizar, vai entrar em estado meditativo, vai fechar seus olhos, vai realizar a coerência da mente com o coração, né? E com isso você vai amanhã vai ter 1 milhão na sua conta, ou enfim, vai ter R$1.000 na sua conta, 2.000, seja lá o que você tiver pensado. Não é isso. O que eu quero dizer com a questão do salto quântico é a respeito da mudança da mentalidade. Ela pode ser instantânea, sim, mas ela tem que vir para o salto quântico ser manifestado no plano físico, né, no plano da matéria. Essa mudança de mentalidade, ela precisa obrigatoriamente vir acompanhada de algumas outras coisas, alguns outros hábitos, né? Porque se você só muda a forma como você pensa, mas você não age de acordo com a forma como você pensa, você está só dissipando energia. Na verdade, você está até criando um sentimento de culpa, né? Porque quando a gente fala que vai fazer uma coisa e age de outra forma, a gente começa a se culpar e alimentar também um ciclo vicioso de culpa. A gente pode se viciar em sentimentos ruins também. Inclusive é um paradigma de muitas pessoas que estão em sentimentos, em fases de depressão por conta do vício em se sentir mal. E isso é real, porque para muitas pessoas, mais na verdade para a maioria das pessoas, é muito mais válido o mal que já é conhecido, o sentimento ruim que já é conhecido, do que um sentimento bom desconhecido. Porque para você chegar nesse sentimento bom que é desconhecido, você precisa ter um gasto energético. E esse gasto energético é reformulação de pensamentos. Então, entender que você está tendo um pensamento ruim, você partir para um pensamento de vibração melhor, vamos dizer assim, mais elevado. Você vê que você está se comportando de uma maneira que não está de acordo com o seu padrão, né, estabelecido, e você mudar esses comportamentos, esses hábitos. Então isso tem um gasto energético, e esse gasto energético é totalmente o oposto do que o nosso cérebro de primata quer. Nosso cérebro, tem um amigo meu que fala, né, o macaquinho que está aqui dentro, ele não quer, cara, ele quer guardar energia a todo custo. E mudar de pensamento, mudar hábito, mudar ambiente, mudar relacionamentos, mudar ciclos, isso é custoso, isso custa energia física, custa energia mental, custa energia... Eu não vou falar que custa energia vital, porque vai chegar um momento que isso vai começar a te dar energia vital. Mas custa energia, é trabalhoso, não é fácil,
por isso que você precisa querer e você precisa saber exatamente o que você quer. Não adianta você querer mudar, mas não saber para onde você quer mudar, entendeu? Então sim, sobre o salto quântico, é isso. O salto quântico, ele é na real você se ver agora como a pessoa que você idealiza. Porque numa análise científica mesmo, não existe uma separação temporal desses dois personagens, vamos dizer assim, vamos colocar aqui do eu, Renan, que tem agora, e do Renan bilionário. Porque o tempo em si, essa coisa que a gente chama de tempo, que está rodando aqui na tela, está 10h50, 10h54, 55. Isso é uma coisa que o ser humano criou para mensurar e para ter uma referência. Mas isso não existe agora, isso não existe necessariamente, né? Como eu até falei em outro vídeo, não existe o passado, porque o passado são só lembranças, e também não existe futuro, porque o futuro ele é uma projeção da nossa mente. A única coisa que existe é o agora. Então, se agora a gente não conseguir se ver como aquela pessoa que a gente colocou como meta, a gente se distancia muito disso. Então a gente precisa pular todos os degraus e ir direto para essa pessoa ideal. E tá o tempo inteiro conectada com essa pessoa ideal, tá ligado? E não é fácil, cara. A gente tem que estar o tempo inteiro se policiando, porque, mano, é muita coisa acontecendo, trabalho. Eu entendo que alguns têm trabalho ainda CLT, não conseguiram sair dessa roda. E tudo bem, um passo de cada vez, mas as pessoas passaram ali e eu perdi um pouco do fio da meada. A gente precisa saltar pro quântico agora, porque não existe a separação. Mas voltando a falar da questão do tempo, o tempo ele é só uma percepção, ele não existe de verdade, né? A gente percebe o agora. O agora ele está acontecendo de verdade. Isso aqui que eu estou fazendo está acontecendo, ó. Mexi minha mão, mas ela já mexeu, já está no passado, entre aspas. Mas você não está vendo o passado acontecer aqui agora. E eu vou mexer minha mão, mas você também não está vendo eu mexer minha mão. Mas aí quando eu mexo em que momento? No agora. Então a única coisa que existe é o agora. Por isso que eu bato sempre na tecla de estar no momento presente. E quando você cria na sua mente vamos colocar assim, como se fosse um alter ego, ou uma uma divisão da sua personalidade que você almeja alcançar no futuro, você se distancia, na verdade, dessa personalidade. Então você tem que olhar pensar, né? O que essa pessoa que eu quero ser, que eu idealizo, vou dar exemplos aqui. A pessoa que eu quero ser é um cara rico, né? Próspero, abundante, que trata bem os outros, com boa energia, em alta vibração, que ajuda os outros, que tem um bom coração e que viaja para vários lugares e que não vê obstáculos como problemas. Só que essas coisas, essas idealizações, eu preciso transformar elas em ações que eu possa cumprir com essas ações agora. Eu não posso deixar para ser essa pessoa daqui a um ano, porque esse um ano ele vai estar sempre lá na frente. Daqui a um ano eu vou deixar para mais um ano, e daqui a 2 anos eu vou deixar para mais 2. Então eu preciso transformar em ações que eu possa cumprir agora. Então eu preciso transformar em ações do tipo:
preciso ter um bom coração agora, preciso tratar bem as pessoas agora, preciso me ver em prosperidade, me ver abundante agora. Eu preciso, apesar de não ter a parte financeira ainda, a partir do momento que você tem a compreensão de que o dinheiro ele é só mais uma energia, que também é uma coisa que não existe, é uma criação do ser humano, porque aí a gente vai ter que entrar nessa parte de energia, tudo é energia, nada é matéria de fato, e tudo é a forma como a gente percebe. Mas tendo essa percepção, tendo esse entendimento, se vocês quiserem eu posso entrar um pouco mais nesse outro vídeo, mas tendo esse entendimento, a gente consegue sentir que o dinheiro vem e que o dinheiro, a energia do dinheiro circunda a gente mesmo sem ter, de fato, fisicamente. Porque se é uma energia, a gente acessa tendo coerência do seu coração com a sua mente. E cara, isso é uma coisa que mudar esse paradigma de que a gente precisa de trabalho duro para conseguir. Tipo, trabalho duro, quando eu quero dizer trabalho duro, eu falo, me refiro a, mano, gastar neurônios e neurônios e se estressar e ser uma coisa pesada. E esse paradigma, né, de que a gente precisa trabalhar duro para conseguir as coisas, ele não é necessariamente uma verdade. Porque se a gente conseguir entender que tudo é energia, tudo é uma onda, uma vibração, a gente acessa, a gente sintoniza o nosso sistema, né, com essa vibração, e a gente entra e começa a receber tudo que está em volta dessa vibração. Não é tão simples. O conceito em si é simples, mas a prática ela demanda um pouco de intenção consciente. Então você precisa estar consciente do porquê, do como, aliás, do como não. Você precisa estar consciente do porquê e da onde você quer chegar. Essas duas coisas são mais importantes. E isso mudou tudo pra mim, cara. Porque, tipo assim, vamos falar da minha experiência com isso. A gente tá no mês de outubro. Mês que vem eu faço 25 anos. E faz um mês agora, a gente tá no dia 10, 12 mais ou menos, faz praticamente exatamente um mês que eu me mudei aqui para Peruíbe. E cara, eu simplesmente tô vivendo uma vida que eu quis muito viver em outros momentos. Então eu tava sempre fugindo para essa vida que eu queria viver. Eu tava viajando para outros lugares porque eu queria estar perto da praia. Eu sempre tive essa sensação, esse sentimento de que eu tinha que estar perto da praia. E após entrar em contato de novo com esses conteúdos ocultos, esotéricos e afins, eu me vi acessando isso de uma forma muito rápida, tá ligado? Tipo, demorou, não foram 4 meses dentro dessa rotina de mentalizar e trabalhar em prol de alguma coisa que vai me trazer um retorno para que eu possa trabalhar de forma remota e morar onde eu quiser, entendeu? Mas antes disso aqui tudo acontecer, eu mentalizei. Então, para finalizar, eu comecei o vídeo com uma energia, estou terminando com outra, porque também falar essas coisas ajuda a organizar as ideias e botar as coisas para fora. Então, para finalizar, medite.
onde e pense onde você quer chegar. O que você quer exatamente da vida? Pense se as coisas que você quer são coisas que você realmente quer. É você mesmo que deseja essas coisas ou essas coisas são desejadas pelo externo para você? 2. Trabalhe pra você, cara. Óbvio, o trabalho que você fizer vai ter impacto na vida de outras pessoas, mas trabalha pra você. E 3. Tenha coerência nas suas ações. E a coerência não está só nas suas ações, está nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. E quando você tem coerência entre todas essas coisas, as coisas vão começar a fluir melhor. Falou? Tamo junto.